Juros compostos não te deixam rico, pelo menos não do jeito que a maioria imagina. A ideia vendida é simples: tempo resolve tudo. Começa cedo, investe todo mês, deixa o dinheiro parado e em algum momento no futuro a mágica acontece. Parece inevitável, quase automático, como se o simples ato de esperar fosse suficiente. Mas na prática, o que se vê é outra coisa. Pessoas passam anos investindo, seguindo exatamente esse roteiro e continuam no mesmo lugar. Trabalham, guardam, investem. E a sensação de progresso nunca chega. O gráfico sobe, mas a vida não muda. Isso cria uma confusão perigosa. Porque o conceito está certo, mas a experiência não confirma a promessa. E quando isso acontece, duas coisas surgem: frustração e desconfiança. Frustração por fazer tudo certo e não sentir nada. Desconfiança por começar a achar que o problema está no conceito. Juros compostos funcionam na matemática. O erro é achar que eles funcionam sozinhos na vida real. Existe uma diferença enorme entre um cálculo perfeito e um processo humano. O cálculo não tem contas, não tem imprevistos, não tem decisões emocionais no meio do caminho. Ele só cresce. Já a vida real interrompe, pressiona, desvia. É como olhar uma escada desenhada no papel e achar que subir vai ser automático. No papel, cada degrau é igual. Na vida real, alguns estão quebrados, outros escorregam e às vezes alguém puxa você para baixo enquanto sobe. O que raramente é dito é que juros compostos não criam riqueza do nada. Eles ampliam o que já existe. E quando o que existe é pequeno demais, instável demais ou interrompido demais, o efeito é quase imperceptível. Por isso, tanta gente sente que está fazendo esforço demais para retorno de menos. O tempo passa, mas o impacto não aparece. O dinheiro cresce, mas não pesa, não muda decisões, não cria liberdade, não altera o jogo. E aí, nasce a pergunta silenciosa que ninguém gosta de fazer em voz alta. Se juros compostos são tão poderosos, por que não estão funcionando para mim? Essa pergunta incomoda porque ameaça uma crença muito difundida. Mas é exatamente nela que começa a diferença entre entender o conceito e entender a realidade. Juros compostos não deixam ninguém rico sozinhos. Não sem contexto, não sem estrutura, não sem as condições certas ao redor. E é isso que quase sempre fica fora da conversa. A partir daqui, vale olhar menos para a promessa e mais para o cenário em que essa promessa está sendo aplicada. Porque fora do papel, não é o conceito que falha. É a expectativa sobre como ele funciona. O problema começa quando os juros compostos viram promessa em vez de consequência. Quando são tratados como algo que vai salvar em vez de algo que amplifica. A maioria das pessoas não percebe essa diferença e ela muda tudo. Na prática, juros compostos só fazem sentido quando o dinheiro investido já é relevante o suficiente para importar. Enquanto os valores são pequenos, o efeito existe, mas é emocionalmente invisível. Invisível demais para gerar paciência. Invisível demais para criar confiança. Invisível demais para resistir às interrupções normais da vida. O começo quase sempre é decepcionante. Não porque esteja errado, mas porque não impressiona. O retorno aparece, mas não muda nada. Não paga uma conta importante, não altera decisões, não cria sensação de avanço. É dinheiro que cresce sem peso. E quando algo não tem peso, a mente trata como irrelevante. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a interferir. Mexem, ajustam, trocam, sacam. Cada pequena interferência parece inofensiva, mas juntas elas destroem exatamente o que o conceito precisa para funcionar: continuidade. Juros compostos não gostam de interrupções. Eles não toleram bem a ansiedade.
funcionam melhor quando são ignorados. Isso é contraintuitivo, porque tudo ao redor ensina a acompanhar, monitorar, reagir. Mas reagir demais mata o efeito. Outro erro comum é achar que tempo corrige tudo. Tempo não corrige processo ruim, apenas amplia o que já está acontecendo. Se o dinheiro entra e sai constantemente, o tempo só alonga a frustração. Se o investimento é interrompido com frequência, o tempo não ajuda. Ele só passa. Existe também a confusão entre investir e organizar a vida financeira. Muita gente começa a investir antes de parar de sangrar, antes de criar margem, antes de ter previsibilidade mínima. Nesse cenário, qualquer oscilação vira ameaça. Qualquer necessidade vira justificativa para sacar. O investimento vira um caixa temporário, não um processo de longo prazo. Juros compostos não funcionam bem quando o dinheiro investido ainda é emocionalmente necessário. Enquanto ele é visto como reserva para emergências frequentes, não há espaço psicológico para deixá-lo crescer. A mente não aguenta ver algo parado quando sente que pode precisar daquilo amanhã. É por isso que, para muitos, o conceito só começa a fazer sentido depois de um certo ponto. Não porque algo mágico acontece, mas porque a relação com o dinheiro muda. A ansiedade diminui. A necessidade de interferir cai. O dinheiro investido deixa de ser dinheiro do dia a dia e passa a ser algo separado. Até esse ponto, tudo parece lento demais. Depois dele, tudo parece óbvio demais. Outro fator que atrapalha é a expectativa criada por histórias extremas. Casos de sucesso são apresentados como se fossem comuns. Isso distorce completamente a percepção. A pessoa olha para o próprio progresso normal e acha que está errada. Em vez de ajustar a expectativa, ajusta o processo, geralmente para pior. A comparação cria impaciência. Impaciência cria movimento. Movimento constante cria erro. Juros compostos precisam de estabilidade, não de excitação. Há também o problema do ambiente moderno. Consumo fácil, crédito acessível, recompensas imediatas. Tudo conspira contra processos lentos. É difícil sustentar algo que não gera sensação de vitória frequente quando o mundo inteiro oferece gratificação instantânea. Nesse cenário, a promessa de que, no longo prazo, tudo se resolve soa quase ofensiva, porque o curto prazo machuca. Machuca a paciência, a motivação e a confiança. Pouca gente está preparada para atravessar anos em que nada parece acontecer. E quando nada parece acontecer, a conclusão mais comum é que o conceito falhou. Não que o processo foi interrompido cedo demais. Não que o contexto era inadequado. Mas que a ideia em si não funciona. Outro erro frequente é achar que investir pouco resolve problemas grandes. Pequenos aportes são importantes para criar hábito, mas não fazem milagres quando o resto da estrutura está desalinhada. Sem margem, sem consistência, sem tempo contínuo, o efeito acumulado não tem chance. Juros compostos não são aceleradores iniciais. São multiplicadores tardios. Funcionam melhor depois que a base já existe. Antes disso, parecem fracos, lentos, quase inúteis. Essa fase inicial é a parte que ninguém gosta de mostrar. Também existe o custo emocional de esperar. Esperar sem aplauso, sem reforço, sem validação externa.
Esperar enquanto outras pessoas parecem avançar mais rápido. Esperar enquanto o mundo inteiro diz para aproveitar agora. Pouca gente aguenta esse tipo de espera. Por isso, juros compostos não deixam a maioria rica. Não porque o conceito esteja errado, mas porque o comportamento exigido é raro. Raro demais para virar padrão. O conceito funciona muito bem quando aplicado no ambiente certo. Mas o ambiente certo exige escolhas que não são populares. Exige dizer não quando tudo convida ao sim. Exige monotonia quando tudo pede novidade. Exige paciência quando tudo grita urgência. Enquanto isso não é entendido, juros compostos continuam sendo vendidos como solução simples para problemas complexos. E quem tenta aplicá-los sem ajustar o contexto acaba frustrado, achando que fez algo errado. Na verdade, apenas tentou usar uma ferramenta poderosa fora das condições ideais. O dinheiro não cresce só porque o tempo passa. Ele cresce quando o processo é respeitado. E esse respeito não é técnico, é comportamental, é emocional, é estrutural. Até isso ficar claro, juros compostos vão continuar parecendo uma promessa que não se cumpre. Não do jeito que as pessoas pensam. Existe também um problema menos óbvio quando se fala de juros compostos: a ilusão de progresso. A pessoa olha o saldo crescendo lentamente e conclui que está avançando, quando na verdade está apenas se mantendo ocupado. O crescimento existe, mas não muda nada relevante. Não muda decisões, não muda liberdade, não muda opções. É crescimento sem impacto. Isso cria uma sensação estranha, ao mesmo tempo em que há disciplina, não há recompensa perceptível. O cérebro começa a questionar o valor do esforço. A mente compara o sacrifício presente com o retorno distante. E quase sempre o retorno perde. Não porque seja pequeno matematicamente, mas porque é distante emocionalmente. Outro ponto ignorado é que juros compostos não competem apenas com más decisões. Eles competem com conforto, com pequenos prazeres constantes, com a sensação de vida normal. Cada escolha que parece inofensiva rouba um pouco do espaço necessário para o efeito acontecer. Nada explode de uma vez. Tudo vai sendo drenado aos poucos. Há também o efeito da rotina. Quando algo vira hábito, deixa de ser questionado. Gastos recorrentes passam despercebidos. Ajustes pequenos nunca são feitos porque parecem irrelevantes isoladamente. O problema é que juros compostos são extremamente sensíveis à constância. Pequenas mudanças repetidas importam muito mais do que grandes decisões ocasionais. A maioria das pessoas não falha por cometer um grande erro financeiro. Falha por repetir pequenos erros por anos. Erros que não parecem erros. Juros compostos, por outro lado, exigem pequenas decisões certas repetidas por muito tempo. Essa simetria é cruel. Outro fator pouco discutido é o desgaste mental do processo. Manter disciplina por anos cansa. Não fisicamente, mas psicologicamente. A ausência de eventos marcantes faz parecer que nada está acontecendo. E quando parece que nada acontece, a motivação cai. É por isso que tantos abandonam processos que estavam funcionando lentamente. Não por necessidade real, mas por fadiga mental. A pessoa não vê resultado suficiente para justificar continuar. E como o abandono não dói imediatamente, ele parece uma decisão razoável.
Existe também a ilusão de que mais conhecimento resolve o problema. Mais livros, mais vídeos, mais estratégias. Na prática, isso muitas vezes só adiciona ruído. Informação demais cria indecisão. Indecisão gera mudança constante. Mudança constante destrói o efeito acumulado. Juros compostos não pedem genialidade. Pedem monotonia. Pedem aceitar fazer menos, não mais. Isso entra em choque com a cultura de produtividade, otimização e performance constante. A pessoa sente que deveria estar fazendo algo o tempo todo. Outro aspecto é a confusão entre risco e progresso. Quando o crescimento é lento, surge a tentação de acelerar, buscar algo mais agressivo, algo que prometa mais retorno em menos tempo. Isso geralmente aumenta o risco exatamente quando a base ainda é frágil. A ironia é que muitos quebram tentando acelerar um processo que só funciona devagar. Juros compostos recompensam quem aceita a lentidão inicial. Punem quem tenta pular etapas. Há ainda o problema da narrativa pessoal. A pessoa se vê como alguém que investe, mas não como alguém que constrói capital. Investir vira identidade. Construir capital vira consequência esquecida. A identidade passa a ser mais importante que o resultado. Quando isso acontece, decisões passam a ser tomadas para manter a narrativa, não para melhorar o resultado. Manter-se investindo vira mais importante do que permitir que o investimento funcione. Outro ponto negligenciado é o impacto das pausas longas. Um ano sem investir parece pequeno no meio de uma vida inteira, mas no início ele é enorme. Cada pausa empurra o efeito para mais longe. E quanto mais longe o efeito parece, menor a motivação para continuar. Esse ciclo se repete silenciosamente. A pessoa investe, volta, para de novo. Sempre acreditando que agora vai. O relógio nunca anda de verdade. Juros compostos precisam de tempo contínuo. Não tempo total somado, mas tempo ininterrupto. Essa diferença quase nunca é explicada. Também existe o erro de superestimar o poder do tempo e subestimar o poder do contexto. Tempo sem contexto é apenas passagem de dias. Contexto certo transforma tempo em aliado. Quando o ambiente financeiro melhora, quando há margem, previsibilidade e menor ansiedade, o processo muda de natureza. As decisões ficam mais fáceis. A vontade de interferir diminui. O dinheiro começa a trabalhar em silêncio. Até esse ponto, tudo parece difícil demais para pouco retorno. Depois dele, parece óbvio demais para ter sido ignorado. Essa transição não acontece por causa de um número mágico. Acontece por mudança de comportamento. E comportamento não muda com fórmulas, muda com entendimento. Enquanto isso não é compreendido, juros compostos continuam sendo vistos como promessa quebrada. Não porque não funcionam, mas porque estão sendo cobrados a fazer algo que não fazem, enriquecer rápido, resolver vida bagunçada, compensar decisões ruins. Eles não fazem isso. Nunca fizeram. No fim, juros compostos não falham. O que falha é a expectativa criada em torno deles. A ideia de que basta começar, esperar e tudo se resolve. Isso nunca foi verdade fora do papel. Juros compostos não criam riqueza do nada. Eles não compensam decisões ruins, não corrigem falta de margem e não substituem organização. Eles ampliam. Amplificam disciplina quando ela existe. Amplificam desorganização quando ela também existe. O conceito é neutro. O contexto decide o resultado.
É por isso que tanta gente acredita estar investindo certo e, mesmo assim, não vê mudança real. O dinheiro cresce, mas não pesa. Não muda escolhas, não cria liberdade, não altera o jogo. O processo está acontecendo, mas sem impacto suficiente para ser sentido. A frustração nasce daí. Não da matemática, mas da distância entre promessa e experiência. A promessa vendida é simples demais. A realidade exige mais paciência do que a maioria imagina. Exige suportar anos em que o progresso é silencioso. Anos em que nada parece acontecer, mesmo quando tudo está funcionando. O erro mais comum é achar que o tempo, sozinho, resolve. Tempo sem continuidade não ajuda. Tempo com interrupções não compõe. Tempo sem espaço apenas passa. Juros compostos só aparecem quando existe margem suficiente para deixá-los trabalhar sem interferência constante. Quando esse ambiente finalmente existe, o efeito não surge como mágica. Surge como alívio. As decisões ficam mais fáceis. A ansiedade diminui. O dinheiro começa a importar. Não porque alguém ficou mais inteligente, mas porque o processo ganhou espaço para respirar. Até lá, insistir que juros compostos não funcionam parece honesto. E naquele cenário específico, é mesmo. Não funcionam do jeito que se imagina. Não funcionam como solução rápida, nem como substituto para escolhas difíceis feitas antes. Entender isso muda a pergunta principal. Em vez de perguntar se o conceito funciona, a pergunta passa a ser outra. O ambiente que está sendo criado permite que ele funcione? Essa mudança de foco é o que separa quem apenas conhece a ideia de quem consegue viver o efeito. Juros compostos não deixam ricos sozinhos. Nunca deixaram. Eles apenas recompensam quem consegue sustentar o processo por tempo suficiente sem quebrá-lo no meio do caminho. E isso, mais do que qualquer fórmula, é o que faz toda a diferença.